Se eu soubesse ao menos que tinha uma coisa daquelas naquele lugar, jamais teria parado minha máquina e descido para ver o que era aquilo no meio dos trilhos. Trabalhei por vários anos em uma empresa de mineração, na qual fui operador de uma das locomotivas de transporte de minério de ferro para um porto. A minha sede, que eu trabalhava, ficava entre duas grandes montanhas que se estendiam em quase todo o trajeto para o porto, e também havia uma densa floresta que deixava o lugar sinistro à noite, que por sinal era o meu horário de serviço. O nosso trabalho seguia do final da noite até o início da manhã, ou seja, trabalhávamos madrugada dentro. Tinha trechos em que tinha postes de iluminação, mas outros era uma escuridão total, que eu só conseguia ver por conta dos fortes faróis que a máquina portava. Bem, de semanas para cá, os homens que trabalhavam na manutenção dos trilhos começaram a relatar que estavam encontrando animais mortos nas proximidades, e que isso era bem estranho. Certo, tinha animais ferozes como onças pintados, lobos-guará, mas para deixar os animais naquele estado, só se fosse um leão ou um urso dos grandes. Então, nos foi pedido que tomássemos cuidado durante o trabalho e até mesmo na mina. Na noite do ocorrido, era uma noite de quarta-feira para quinta. Estava muito frio aquela noite e ao sair de casa, peguei um casaco e uma garrafa térmica com café para me ajudar a ficar acordado e também para me aquecer. Cheguei na empresa por volta das 11 horas da noite e lá já estavam sendo carregados os vagões nos quais eu iria fazer o transporte até o porto. Assinei a folha e fui até a sala pegar a documentação para quando chegasse no porto não ter quaisquer problemas. Ainda demoraria um pouco até os vagões estarem completamente cheios. Então, fui até a guarita conversar um pouco com um dos guardas e um dos operadores, que já estavam indo para casa após um dia cansativo de trabalho. Me aproximei deles, cumprimentei com boa noite e mencionei que aquela noite possivelmente seria a mais fria do ano de 2017. Então, conversando ali, o guarda falou sobre os animais encontrados próximos aos trilhos da ferrovia, e ficamos a nos questionar sobre qual tipo de animal poderia estar fazendo aquilo. Então, meu radiocomunicador é acionado, e eu estava liberado para fazer mais uma viagem de muitas que eu ainda iria fazer naquela noite. Me despedi dos homens que me disseram para eu tomar cuidado. Confirmei com um gesto com a cabeça e fui para a cabine do trem. Conferi tudo. Dei partida nos motores, conferi os faróis, buzina e os freios. Estava tudo certo. Passei na frequência que estava saindo e à meia-noite dava-se início à minha primeira viagem. Liguei um pequeno rádio que eu levava comigo durante as noites e eu ia ouvindo música bem baixinho, e a cada quilômetro que eu ia, eu atualizava a central. Olhei no relógio de pulso e já era 00:30, quando eu diminuí a velocidade para passar em uma curva entre aquelas duas montanhas. Vi algo mais à frente, atravessado nos trilhos. Parecia que era um veado ou um bezerro e que aparentemente estava sem vida. Não tinha como eu passar por cima, pois poderia danificar o equipamento e poderia até mesmo descarrilhar o trem. Então parei a locomotiva e chamei no rádio. Atenção central, locomotiva 08. Prossiga. Qual o problema? Câmbio. Tem um obstáculo obstruindo minha passagem. Vou fazer a verificação, copiado? Em qual quilômetro você se encontra, locomotiva 08? Câmbio. Estou no quilômetro 57, desde o ponto de partida central. Câmbio. Ok. Pode fazer a verificação. E caso não consiga limpar a passagem, nos avise, estaremos mandando uma equipe de remoção. Câmbio. Positivo. Câmbio.
Acionei os freios estacionários, peguei uma lanterna, abri a porta da cabine e antes de descer do trem, olhei ao meu redor e não vi nada que me representasse perigo. Desci as escadas e fui caminhando em direção àquilo nos trilhos. Era um bezerro que estava sobre os trilhos. Então, falei para a central que se tratava de um animal e que eu iria tentar fazer a remoção do mesmo. Voltei até a cabine e coloquei os faróis altos e a lanterna na cabeça. Coloquei umas luvas para minha proteção e ao me aproximar do cadáver do animal, vi que sua barriga estava aberta e com restos de suas vísceras para fora. Me segurei para não vomitar e quando eu peguei em sua cabeça para tentar tirá-lo dos trilhos, caí para trás. A sua cabeça estava arrancada na altura do pescoço, que estava com uma grande mordida. Assustado com aquilo, chamei no rádio e passei as informações. Logo em seguida, a central me informa que uma equipe estaria vindo ao meu encontro, pela estrada lateral. Confirmei e ao me levantar do chão, comecei a sentir um cheiro muito forte de carniça, no qual ainda não tinha sentido ao sair para fora da cabine. Olhei para todos os lados assustado, e próximo às árvores, vi 2 pares de olhos brilhando, com o reflexo da lanterna. A coisa era negra, com mais sombras, e eu mal conseguia vê-la. Ouvi quando aquilo bufou como um boi com raiva, e logo em seguida rosnou. Pensei que fosse uma onça negra, mas aquilo soltou uma espécie de uivo baixo. Meu corpo estremeceu ao ouvir aquilo. Saí correndo para a cabine e me tranquei lá dentro. Central, informa a equipe de remoção que ao chegarem, tomem cuidado, pois tem um animal estranho na mata, do lado esquerdo do trem. Haja o que houver, não saia para fora da cabine, entendido? Respondi positivo, enquanto abaixei minha cabeça para desligar o rádio. E ao levantar novamente, olhei para frente e vi uma cena na qual nunca sairá de minha cabeça. Na frente do corpo do bezerro havia uma criatura negra, abaixada e comendo o animal. E nem estava se importando que eu estava ali em sua frente. Aterrorizado, chamei no rádio e disse que havia uma besta em minha frente comendo o animal. Então me pediram para ser mais específico, e então eu disse: tem um lobisomem na minha frente, câmbio. A coisa se levantou, olhou para mim e olhou para o animal. Eu nunca vou esquecer aqueles olhos vermelhos e demoníacos a me olhar. Então a fera começou a caminhar em minha direção. Não pensei 2 vezes, soltei os freios e comecei a acelerar o trem, que por sinal estava muito pesado e iria demorar para pegar velocidade. Aquilo vinha em minha direção, sem medo algum. Então buzinei para tentar afugentá-la, mas ela soltou um uivo que eu pude ouvir mesmo com o barulho da máquina. Então saiu para a lateral dos trilhos e ficou a me olhar passando por ela. O trem começou a pegar uma velocidade. Já estava com 30 km por hora quando vi a coisa me perseguir na lateral dos trilhos. Aquela criatura estava correndo atrás de mim e com um único salto ela estava na minha porta lateral e estava arranhando os vidros como se quisesse tentar entrar ou quebrá-los. O seu rosto era horrendo, presas longas, orelhas compridas e um focinho curto, além de garras nas mãos. Aquilo era um lobisomem e ele estava ali e era ele que estava matando os animais e que agora queria me matar também. O trem já estava em uma velocidade bem elevada e foi o suficiente para a coisa começar a se desequilibrar. Aproveitei e buzinei mais uma vez, fazendo a fera cair no chão e sumir no meu campo de visão. Relatei para a central que a equipe voltasse para lá e que eles não saíssem enquanto o dia não chegasse, pois era um lobisomem que estava na região. As horas foram passando e por volta das 3 horas da manhã cheguei no porto e fui descarregar os vagões. Não comentei nada
e, após ter feito a entrega, retornei para a mina e, ao passar pelo lugar, vi os restos do bezerro e muito sangue nos trilhos. Cheguei já com o sol e, após um tempo conversando sobre o que aconteceu, fui para casa descansar, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Talvez aquele animal no meio dos trilhos fosse uma armadilha da fera para me pegar. Só que, graças a Deus, fui mais esperto do que ela e não virei mais uma vítima de sua sede por sangue. E você, tome cuidado ao andar por esses lugares sombrios durante a noite, pois ela guarda muitos mistérios. Boa noite e fiquem com Deus.